E foi engraçado porque o meu questionamento, se eu conto, se eu não conto, se eu guardo pra mim. Por que você vai falar às pessoas? Por que você vai recorrer às pessoas quando você tem o céu ao seu favor? Não sai falando da sua vida pra um e outro, sabe? Às vezes o motivo que o Senhor quer que você se cale é pra Ele fazer o impossível na sua vida. Ninguém sabe, só Deus. Momentos da nossa vida que a gente passa que Deus quer se revelar a nós. O Senhor sempre tem algo a nos ensinar. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Natália, sejam muito bem-vindos a esse canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, que o Senhor abençoe a sua vida. Esse canal é um canal de conteúdos cristãos, que eu faço os vídeos com o objetivo de te abençoar, né? Vez ou outra eu falo de livros por aqui também, um pouco da minha vida. Mas se você está chegando aqui pela primeira vez e gosta de vídeos que tem como objetivo edificar sua vida, eu quero te convidar para se inscrever para não perder os próximos conteúdos, deixar o seu like, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é um vídeo importante e automaticamente indica ele para o maior número de pessoas. Eu vou falar hoje nesse vídeo sobre algo que o Senhor ministrou no meu coração há uns 2 dias atrás, que eu não estava conseguindo dormir e eu fui ter um encontro com o Senhor, sabe? Eu lembrei muito agora, falando disso, do hino da Fernanda Brum, né, que fala: alta madrugada vem, já estou deitado, mas ouço Deus me chamando. Não é da Fernanda Brum, não. Acho que é da Ludmilla Faber-Sino, né? Enfim. Aí eu estava agoniada e o Senhor falou algo comigo que eu quero compartilhar nesse vídeo, porque eu tenho certeza que vai te edificar, vai te ensinar algo, porque a palavra de Deus é assim. O Senhor sempre tem algo a nos ensinar. Eu acredito que, assim como eu, tem fases da vida, é coisa da vida isso, né? Não é nenhuma... não é algo isolado. Eu passo, você não passa, um vizinho passa e a gente fica privado de passar por algo assim. Não, todo mundo passa porque é a vida, não tem o que fazer, né? Quando você tá... Por exemplo, agora a gente tá no final de 2024 e provavelmente tem muitas pessoas que já começou a pensar, nossa, o que eu quero para 2025? Começou a fazer uma resolução de 2024 para saber o que era a meta, o que atingiu, o que não conseguiu alcançar, né? E aí o que acontece, gente? Esse planejamento tem coisas que a gente não coloca. Por exemplo, você coloca lá, eu quero tirar, por exemplo, uma carta de motorista esse ano. Eu quero começar um curso, eu quero em tal data já ter conquistado isso. E nesse schedule que a gente faz, nesse planejamento que a gente faz para o novo ano que se inicia, a gente não coloca coisas ruins. A gente não coloca assim, por exemplo, tal data, eu quero estar enterrando esse parente meu querido. Não, você não põe isso no seu planejamento. Você não coloca no seu planejamento, eu quero ficar desempregado a partir de março. Você não vai colocar. E essas coisas pegam a gente de surpresa. Essas coisas pegam a gente, como diz aquele dito, né, de saia curta. Você não esperava que aquilo fosse acontecer. E são as adversidades da vida, é que como Deus, como Cristo falou, né? Nesse mundo tereis aflições e tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu tô passando um momento da minha vida, uma situação, e aí no meu devocional de 2 dias atrás, que é justamente o que eu quero compartilhar com vocês, o que Cristo falou comigo, eu pensei assim comigo, eu falei, Senhor, eu guardo isso pra mim? Ou eu tenho que compartilhar com alguém, né? Eu tenho que recorrer a alguém, o que eu faço? E enquanto eu tava ali tendo o meu momento, o que eu tô fazendo agora, gente? Antes, o meu devocional basicamente era, eu lia a Bíblia e eu orava. Eu não colocava louvor, um período de louvor pra eu ficar meditando num hino e tal, eu não fazia isso. E agora eu tenho feito muito isso. Primeiro, como que eu posso dizer, eu preparo o ambiente, sabe? Eu deixo o celular tocando um louvor, começo a orar em espírito, falar em línguas, né? Porque o Espírito Santo, o falar em línguas é o Espírito Santo orando através de nós. E é muito gostoso fazer isso, porque eu sinto uma presença muito boa de Deus. E aí, às vezes, no meio do louvor, o Senhor é ministrando. E aí, dependendo do que eu tô sentindo, daquilo que o Espírito Santo tá ministrando no meu coração, eu começo a orar em cima daquilo e depois eu leio a palavra. E tem sido assim os momentos de devocional que eu tenho tido e é maravilhoso. E aí eu tava nesse momento e quando eu perguntei isso pra Deus, eu falei, Senhor, o que eu faço? Tinha um hino de fundo tocando e foi engraçado porque o meu questionamento, se eu conto, se eu não conto, se eu guardo pra mim... E começou a tocar um hino que falava assim, a letra bem no início. Por que você vai falar às pessoas? Por que você vai recorrer às pessoas quando você tem o céu ao seu favor?
quando você pode pedir para Deus aquilo que você precisa. Nossa, gente, sério, eu falei, Deus, o Senhor é incrível. O Senhor me respondeu num louvor aquilo que eu tava questionando. E aí, basicamente, o hino fala sobre o Vale de Ossos Secos. Gente, eu vou deixar esse hino, por exemplo, que eu falo aqui no vídeo, aqui na descrição, os versículos, as referências que eu usar vai estar aqui na descrição. E o Senhor falou isso comigo. Sabe, às vezes a gente acha que tem que recorrer a alguém, às vezes a gente acha que tem que pedir ajuda, socorro no momento de dificuldade, mas quantas pessoas, às vezes para quem você falar, né, por aquilo que você tá passando vai realmente te ajudar? Quantas pessoas vai fazer daquilo que você tá passando uma fofoca e ao invés de guardar para si, vai contar para todo mundo? Tem momentos da nossa vida que a gente passa que Deus quer se revelar a nós. Às vezes você que tá do outro lado do vídeo, você tá passando por uma dificuldade e você pensa assim, eu vou pedir essa ajuda pro fulano de tal, porque tal pessoa eu sei que tem condições e vai fazer. Mas aí Deus quer se mostrar a você de uma maneira diferente. Deus quer que você veja um milagre diferente, um sobrenatural diferente. Deus quer que você dependa dele e não das pessoas que estão ao seu redor. E o Espírito Santo começou a ministrar tanto no meu coração, né? A gente tem a medicina aí que está à nossa disposição, que é necessário quando a gente começa a ficar enfermo, quando tem alguma coisa desregular no nosso organismo, às vezes a gente tá com falta de vitamina, então às vezes tá acontecendo alguma coisa que nem é do nosso conhecimento, e aí sabe aquele momento que você vai fazer aquela bateria de exame, aquele check-up, e aí descobre, ó, você tá com falta, tá com deficiência de tal vitamina, você precisa repor isso, olha, sua insulina, o seu colesterol tá alto, sabe? Essas coisas assim, coisas que você nem tinha conhecimento. E aí você tem que fazer aquilo que o médico te orienta. Na nossa vida, às vezes a gente tem que fazer um check-up espiritual e não um check-up na saúde. A gente tem que fazer um check-up no nosso comportamento, a gente tem que fazer um check-up na nossa maneira de viver. Será que a gente vive de acordo com aquilo que Deus quer que nós vivamos? Para que você vai abrir um problema seu para as pessoas? Para que você vai abrir um momento difícil? Para que você vai desabafar algo que às vezes está te incomodando com alguém? Às vezes a pessoa que vai ouvir não vai nem te entender. Ou às vezes a pessoa que você vai contar, você julga ser confiável, mas você não sabe a conversa que a pessoa tem quando você não está presente. Conta para Deus. A melhor maneira... Gente, é muito engraçado, né? Quando você fala assim, eu creio na provisão de Deus e você tá tão ansioso, você tá tão aflito, que você tá contando o seu problema para céus e terra, para quem puder, para quem tiver disponibilidade, para quem tiver ouvido, você tá contando. Você tá mesmo confiando em Deus ou você tá contando com a ajuda? Você tá contando que você vai abrir sua boca para alguém e aquela pessoa para quem você tá contando, você tá com a esperança de ver sua provisão ali. Não, vou contar pro fulano de tal, porque fulano de tal. Não, gente. Às vezes Deus tá querendo se revelar pra gente de uma forma diferente. Né? Tem muitos versículos em Provérbios que fala sobre o falar. Tem um que eu não vou lembrar exatamente como que tá escrito aqui, muito abre os lábios. Ai, agora eu não vou lembrar esse versículo. Eu vou deixar aqui na tela. É um versículo que mexe muito comigo. Então não se precipite no seu falar. Sabe, é Deus quem pode resolver a nossa situação. A Bíblia nos diz que o Senhor é o Deus do impossível. E aí esse louvor que eu vi mais pra frente falava sobre o vale de ossos secos. É impossível a situação? Profetiza. Mas profetiza conforme a palavra de Deus. Sabe um tradutor, gente, quando você tá ouvindo uma pregação, ela é traduzida simultaneamente. Tá aqui a pessoa que é de fora, um gringo que tá pregando, falando em inglês, e aí tem um tradutor falando, traduzindo para você aquilo que ele tá dizendo. Vamos supor que o que você, o tradutor fala, o pregador fala, o tradutor repete. A nossa vida cristã tem que ser dessa forma. Cristo fala na palavra dele, a gente repete o que está escrito na palavra, a gente não muda o que a palavra diz. Se a Bíblia diz que você é um vencedor, que Deus provê, que o Senhor é o Deus do impossível, para que você vai falar, Deus não vai conseguir resolver isso? Isso aqui Deus não vai prover. O seu falar tem que estar de acordo com o que a palavra de Deus diz. Então que a sua vida, que você possa olhar para a sua vida espiritual, fazer um check-up. Tá de acordo com o que Deus quer? Não sai falando da sua vida para um e outro, sabe? Deus tem me ensinado muito sobre isso de um bom tempo para cá, graças a Deus eu aprendi isso, que eu não... Gente,
eu sou muito, eu converso muito. Eu gosto de conversar com as pessoas. Eu gosto de bater papo com as pessoas. E às vezes Deus fazia promessa e eu falava. Tava passando por alguma situação, eu falava. E até que um dia Deus incomodou uma pessoa. Eu acredito que foi, tudo tem uma permissão de Deus. E uma pessoa que convivia comigo, uma vez olhou pra mim e falou assim: Natália, eu percebo que você fala e você não tem maldade. Você fala, né? Eu não falo com o intuito, tipo, olha, que Deus fez na minha vida, né? Você não fala com o intuito o que ele tava querendo dizer. Você não fala com o intuito de aparecer nem nada do tipo, mas às vezes tem pessoas que não entendem. Tem pessoas que olham e tem inveja. Você sabia que tem pessoas que têm inveja? E, gente, foi muito engraçado porque depois de tanto ouvir isso, eu até comecei a pesquisar e ler sobre isso, sobre o espírito, sobre a inveja, sobre quem tem inveja. E foi algo tão forte assim, foi um incômodo tão forte, aquilo que aquela pessoa me falava, que eu comecei a levar isso a Deus. Eu falei, Senhor, não é por maldade, mas se isso é tão grave, se eu preciso aprender a fechar minha boca, se eu preciso me calar, se eu preciso viver uma vida mais privada a ponto das pessoas não saberem o que está acontecendo, então o Senhor me ensina. Né? Porque às vezes o Senhor quer que você fique quieto não é por seu mal, pelo seu mal. Às vezes o motivo que o Senhor quer que você se cale é para Ele fazer o impossível na sua vida. Ninguém sabe, só Deus. Aí você vive um milagre extraordinário porque você depositou a sua confiança no lugar certo. E você foi atrás de quem podia resolver. Então que você tenha a sua vida, assim, faça um check-up, sabe, da sua vida espiritual. E fala para Deus, Senhor, o que está desalinhado? O que precisa ser resolvido? O próximo vídeo aqui do canal, eu quero que seja o assunto seja esse, o próximo vai ser sobre oração. Tem pessoas que falam assim, nossa, eu não consigo orar 1 hora, eu não consigo orar 30 minutos. Gente, essa semana eu comecei a pensar no que a palavra de Deus diz e fazer uma comparação, tipo, a palavra de Deus diz isso, como que tá a minha vida em relação a isso? E eu comecei a lembrar de tanta coisa que eu posso colocar na oração e o Espírito Santo tem me incomodado. Faz pauta de oração, anota, porque às vezes você tá orando e às vezes você não vai lembrar de tudo que você anotou, que você precisa mudar, aquilo que você precisa entregar ao Senhor. Faz pauta de oração. E é isso que vai ser o assunto do nosso próximo vídeo. Então que o Espírito Santo que você possa, através do Espírito Santo, perceber o que tá desalinhado e começar a alinhar as coisas, sabe? Que você possa se calar, confie em Deus, não confie nas pessoas não, gente, porque é aquilo, né? Eu já ouvi tem uma frase na internet, a conversa que Deus ouve, você não ouve. Ah, por que fulano de tal se afastou? Porque você não sabe a conversa que tá tendo na mesa enquanto você não tá presente. Você não sabe o que as pessoas estão falando. Deus ouve conversas que você não ouve, Deus conhece a intenção do coração das pessoas que você não conhece. Às vezes a adversidade que você está enfrentando é um propósito de Deus para tua vida. Às vezes é um impulso para aquilo que o Senhor quer realizar na tua vida. E as pessoas não vão entender isso. Às vezes a situação que você está pensando, você pode até pensar, Senhor, mas isso aqui foi culpa minha, Senhor, isso aqui, eu podia ter sido melhor com isso aqui. Às vezes você está querendo ter controle, Deus está falando, não, mas foi eu que permiti. Eu que permiti, às vezes, você falhar com isso aqui para você entrar nessa adversidade, porque eu preciso te ensinar algo. E às vezes é isso, sim, gente. Às vezes é isso que Deus faz. Então confie no Senhor, deposite a sua fé, a tua esperança naquele que pode mudar a tua história. É muito fácil você falar, eu creio no milagre, enquanto você tá com a esperança de que o teu milagre vai vir de alguém. Às vezes você crê no milagre porque você sabe que se você chorar para alguém, não, aquela pessoa vai me socorrer. Você tá mesmo confiando em Deus ou você tá com a esperança que o teu milagre vai vir da mão daquela pessoa? Quando Deus quer que você experimente o sobrenatural, quando Deus quer que você veja a provisão dele de uma forma extraordinária. Lembra da mulher, gente, né, que o profeta prometeu o filho para ela teve o filho, depois ele morreu. E aí quando o filho morreu, ela não contou nem pro marido dela que o filho dela estava morto. Ela fechou a porta, saiu depressa e foi atrás do profeta. Aí veio o moço do profeta, o auxiliar do profeta no caminho. Vai tudo bem contigo? O que ela falou? Vai tudo bem. Porque ela sabia que podia resolver o problema dela. Não é pra você ficar abrindo a sua boca para as pessoas que estão no meio do caminho. É pra você ir em direção àquele que pode resolver. Então é isso. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Que o Senhor te abençoe. Se inscreva para não perder os próximos vídeos. E não esqueça de deixar o seu like. Até o próximo vídeo.